O céu que inventamos, o inferno que habitamos. Imagine um ser capaz de imaginar o paraíso e, ao mesmo tempo, construí-lo sobre ruínas. Um animal que sonha com a paz, mas afia suas armas em silêncio, que ergue templos à virtude enquanto cava valas para enterrar a verdade. Este ser tem nome: humanidade. Desde os primórdios, o homem se atribuiu uma posição de privilégio sobre todas as outras formas de vida. Pintou sua existência com as cores da razão, da espiritualidade, da beleza. Mas essa mesma mão que pinta o céu é a que risca o fósforo da destruição. Criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e depois projetamos nossos próprios demônios no outro. Nietzsche já havia percebido isso em Assim Falou Zaratustra. O ser humano é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. Um trapézio existencial, oscilando entre luz e sombra, verdade e mentira, amor e ódio, mas raramente com coragem de encarar a própria hipocrisia. Falamos de paz como quem sussurra poesia ao vento, mas fabricamos bombas em silêncio. Em nossos discursos, o amor é um mandamento. Nas nossas ações, ele se esfarela em egoísmo, ressentimento, disputas mesquinhas. Hannah Arendt descreveu isso com precisão cirúrgica ao relatar o julgamento de Adolf Eichmann. O mal, muitas vezes, não é monstruoso, é banal. O mal veste terno, segue ordens, toma café pela manhã e dá boa noite aos filhos. Somos nós, em nossa capacidade de obedecer cegamente, de justificar o injustificável, que tornamos o inferno uma obra coletiva. A pergunta que paira no ar é simples, mas devastadora. Por que somos assim? Por que desejamos a beleza, mas a sufocamos sob os escombros da pressa, do consumo, da vaidade? Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, oferece uma pista inquietante. A modernidade trocou a disciplina pela performance, o controle pela autoexploração. Hoje, não precisamos de um tirano para nos oprimir. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios algozes. A busca por sucesso, aceitação, felicidade plena, transforma cada ser humano em uma fábrica de ansiedade. O céu idealizado agora tem a forma de um feed bonito, de uma rotina produtiva, de uma felicidade comprada em parcelas. E, no entanto, mesmo diante do fracasso repetido de nossas promessas, continuamos a sonhar. Continuamos a fingir que somos bons, quando na verdade somos apenas eficientes em disfarçar nossos abismos. A hipocrisia não é um desvio, é a engrenagem invisível que movimenta a história. E como apontou Camus em O Mito de Sísifo, o absurdo não está no fato de que a vida não tenha sentido. Está no fato de que nós, sabendo disso, insistimos em buscar esse sentido como quem empurra uma pedra-montanha acima, dia após dia, eternamente. Na aparência, criamos céus, catedrais, poemas, sinfonias, algoritmos, direitos humanos. Mas no fundo, construímos infernos, guerras silenciosas no café da manhã, solidões abafadas por risos em redes sociais, famílias inteiras fragmentadas por orgulho. Há um pacto silencioso em nossa cultura: não enxergar o que somos. Preferimos nos definir por nossas intenções, e não pelos efeitos reais que provocamos no mundo. Mas o inferno não se constrói com más intenções. Ele se constrói com desculpas, omissões e boas intenções mal aplicadas. Schopenhauer dizia que o mundo é uma representação da nossa vontade. E essa vontade, cega, impulsiva e insaciável, é a raiz do sofrimento. Não sofremos porque há dor no mundo. Sofremos porque nossa vontade quer mais do que a realidade pode oferecer. Assim, vamos acumulando frustrações, feridas, ressentimentos. E com isso, criamos um campo fértil para a violência simbólica e concreta. Somos criadores de céus em nossa imaginação e construtores de infernos com nossas mãos. A hipocrisia existencial é, talvez, a marca mais profunda da condição humana, uma cicatriz aberta entre aquilo que dizemos querer ser e aquilo que realmente somos. E não há anestesia para essa ferida, só o silêncio ou a coragem de olhar o abismo. Mas poucos têm essa coragem, porque o abismo não é uma metáfora, é o espelho. A máquina dos paradoxos, entre sonhos e ruínas. Vivemos em uma contradição constante. Somos ao mesmo tempo
idealistas e predadores. Clamamos por justiça, mas nutrimos privilégios. Pedimos compaixão, mas nos regozijamos com o fracasso do outro. A hipocrisia existencial não é um acidente, é a engrenagem invisível da civilização. Somos projetados para sonhar com o céu, mas programados para edificar o inferno. Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, alertou para a fragilidade das relações humanas e para a fluidez dos valores. Nada é fixo, tudo é descartável. O amor se liquefaz em algoritmos. A amizade se resume a curtidas. A identidade se molda conforme o olhar externo. Vivemos numa era onde o ser foi substituído pelo parecer, e isso destrói silenciosamente qualquer tentativa de autenticidade. Queremos a profundidade dos vínculos, mas não suportamos o peso do compromisso. Buscamos liberdade, mas morremos de medo da solidão. Clamamos por sentido, mas fugimos da dor que esse sentido exige. Como é possível que a mesma espécie que pintou a Capela Sistina também tenha inventado Auschwitz, que escreveu os versos de Rumi e também lançou bombas atômicas? A resposta não é simples. É necessário encarar o que Freud chamou de o estranho familiar, aquilo que está tão próximo de nós que causa repulsa, a nossa própria face sem a máscara. Nietzsche via nisso a falência da moral tradicional. Em vez de nos libertar, ela nos aprisiona numa ilusão de bondade superficial. Criamos morais para domar a besta interior, mas no processo apenas a enterramos viva. E essa besta late em forma de preconceito, fanatismo, indiferença, violência passiva. Sonhamos com o céu, mas criamos infernos por medo de encarar quem realmente somos. Preferimos construir muros a atravessar espelhos. A civilização é um verniz fino e por trás dele está o caos. O escritor e filósofo francês Albert Camus compreendeu isso ao explorar o absurdo da existência. Para ele, a vida é essencialmente sem sentido. O homem é jogado em um universo indiferente, e sua única saída é criar significado mesmo sabendo que ele é frágil. Isso não é fraqueza, é resistência. Mas o problema começa quando usamos essa construção de sentido para esconder o absurdo, e não para enfrentá-lo. Criamos mitos, ideologias, dogmas, status, não para libertar, mas para iludir. Assim, o céu que sonhamos se torna um produto, paz vira marketing, espiritualidade vira um aplicativo de meditação, amor vira um curso intensivo de técnicas de conquista. Estamos consumindo os ideais mais nobres como se fossem produtos de prateleira, enquanto ignoramos que o inferno é o preço silencioso dessa superficialidade. O inferno é a alienação, a perda de si mesmo dentro de um mundo que exige eficiência, performance, aparência. Byung-Chul Han descreve isso como a transição do dever para o poder. Antes, éramos oprimidos por regras externas. Hoje, somos esmagados por nossas próprias metas. Somos donos de nossas algemas, e isso torna tudo mais perverso. O cansaço não vem do excesso de trabalho apenas, mas da pressão constante por sermos melhores, mais felizes, mais produtivos. Cada céu prometido pelas redes sociais ou pela autoajuda esconde um inferno de inadequação, frustração e vazio. Eis a grande ironia. Ao tentar fugir da dor, criamos mais dor. Ao buscar sentido sem esforço, criamos futilidade. Ao desejar liberdade sem responsabilidade, geramos caos. O inferno moderno é silencioso, clean, iluminado por telas de alta definição. Ele não queima com fogo, queima com indiferença. Hannah Arendt nos lembra que o mal não precisa de monstros, precisa apenas de seres humanos que abdiquem da responsabilidade de pensar. O inferno, hoje, é construído por homens e mulheres de bem, que seguem ordens, defendem narrativas, fingem neutralidade, pessoas que, em nome de valores superiores, destroem vidas, ignoram sofrimentos e perpetuam desigualdades. E o fazem sorrindo, com a consciência limpa, porque acreditam estar fazendo o certo. Talvez a maior hipocrisia da humanidade seja essa: acreditar que o mal é sempre o outro, que a guerra acontece lá fora, que a crueldade está nos livros de história, que o inferno é uma invenção religiosa ou um problema alheio. Enquanto isso, silenciamos gritos com promessas,
anestesiamos a angústia com distrações, enterramos nossas contradições sob selfies bem iluminadas. Somos criadores de céus, mas não para habitá-los, apenas para exibi-los. E somos construtores de infernos, mas jamais assumimos que estamos dentro deles. O ser humano moderno vive como Sísifo digital. Empurra diariamente a pedra da performance, da estética, do sucesso, da aceitação. E a cada noite, ela rola de volta ao fundo da montanha. No entanto, diferente do Sísifo mítico, que ao menos sabia da sua condição, nós preferimos fingir que estamos progredindo. Fingimos que somos livres. Fingimos que somos conscientes. Fingimos que somos bons. A hipocrisia não é apenas um pecado moral. É uma falha estrutural na arquitetura da alma humana. E enquanto não tivermos coragem de demolir essas estruturas, continuaremos construindo infernos sobre os escombros do céu que nunca soubemos habitar. Espelhos queimam. O último olhar sobre nós mesmos. Chegamos ao limite da máscara. O espelho, outrora embaçado pelas ilusões, agora reflete com nitidez aquilo que mais evitamos, a verdade crua da nossa própria hipocrisia. Já não há para onde correr. A tecnologia nos observa, a espiritualidade nos vende, a política nos divide, a economia nos consome, e o sujeito, o ser humano, esse estranho intermediário entre o céu e o inferno, mal consegue sustentar o próprio peso diante da avalanche de contradições que criou. Somos, ao mesmo tempo, vítimas e algozes. Schopenhauer escreveu que a essência da vida é sofrimento, pois tudo o que desejamos se torna uma prisão. Quando alcançamos o objeto do desejo, ele perde o valor. Quando não alcançamos, somos corroídos pela frustração, e mesmo conscientes disso, continuamos alimentando a roda. A vontade, esse motor cego que nos move, não busca paz, mas repetição. Vivemos uma existência onde o prazer é um intervalo entre duas angústias. A sociedade contemporânea, disfarçada de progresso, amplificou esse ciclo. Em vez de nos libertar, tornou a escravidão mais confortável. Não há mais correntes nos pulsos, há metas no calendário. Não há carrascos com espadas, há algoritmos que nos sussurram o que devemos ser. Não há fogueiras inquisitórias, há fogos de artifício celebrando a nossa própria alienação. Mas talvez o mais trágico de tudo isso seja que ainda sabemos. Intuímos, desconfiamos. No fundo, cada ser humano carrega um incômodo silencioso, algo que grita no silêncio, que late no escuro da madrugada. É o fantasma do que poderíamos ser. É a lembrança de que, apesar de criarmos céus, não conseguimos habitá-los, e apesar de construirmos infernos, insistimos em dizer que são para os outros, nunca para nós. Camus dizia que o homem moderno é um exilado que deseja um lar. Mas como encontrar esse lar se ele é sabotado diariamente por nós mesmos? Como construir paz se usamos a linguagem da guerra para tudo? Competimos por amor, disputamos reconhecimento, comparamos dores, rotulamos afetos, medimos a profundidade da alma com régua de curtidas e ainda ousamos falar de espiritualidade como se fosse um produto bem embalado, pronto para ser consumido sem jamais exigir mudança. Hannah Arendt descreveu em Eichmann, em Jerusalém, a banalidade do mal, a ideia de que os maiores horrores do mundo não são causados por monstros, mas por pessoas comuns, que apenas fazem o que tem que ser feito, sem pensar, sem questionar. Hoje, essa banalidade não veste uniforme militar. Ela veste terno, jaleco, camiseta com frases motivacionais. Está nos escritórios, nas igrejas, nas universidades, nos aplicativos de entrega. Somos os novos arquitetos do mal, mas com diplomas, hashtags e discursos empáticos. E então a pergunta se impõe, dolorosa: existe redenção? Talvez não no sentido tradicional. Não seremos salvos por deuses nem ideologias. Não haverá uma nova ordem mundial para nos libertar de nós mesmos. A salvação, se é que esse nome ainda serve, é íntima, solitária, microscópica. Está no instante em que deixamos de mentir para nós, quando olhamos o espelho sem buscar desculpas, quando assumimos o inferno que habitamos e reconhecemos que ele foi, em grande parte, feito por nossas mãos, nossos silêncios, nossas omissões.
Nietzsche escreveu que o homem precisa se tornar o seu próprio criador. Isso significa abandonar o conforto da moral de rebanho e mergulhar na dor de se tornar livre. Significa não terceirizar mais a responsabilidade, não jogar nos ombros dos outros aquilo que nos cabe enfrentar. Significa, acima de tudo, aceitar que o céu, o verdadeiro céu, talvez não esteja nos sonhos grandiosos, mas na coragem de limpar o próprio quarto, cuidar da própria mente e amar sem esperar retorno. Eis a escolha brutal que a vida nos impõe: continuar a edificar infernos confortáveis ou arriscar construir um céu incômodo, real, possível. Um céu que não exige pureza, mas honestidade, que não pede perfeição, mas presença, que não se baseia em promessas futuras, mas em ações pequenas, cotidianas, concretas. Como dizia Camus, a verdadeira generosidade para com o futuro está em dar tudo ao presente. O céu não será encontrado nas estrelas, mas na maneira como tratamos quem está ao nosso lado, no modo como escutamos, como perdoamos, como nos calamos diante da tentação de julgar. O céu começa onde termina a pretensão de estarmos certos, e o inferno, esse sim, começa toda vez que repetimos a frase: eu sou assim mesmo. Não somos, nunca fomos, estamos sempre nos tornando. Portanto, sim, somos criadores de céus, mas também somos os únicos capazes de habitá-los. Desde que paremos de terceirizar o mal e comecemos a assumir o bem como uma construção lenta, suada, difícil, mas real. Porque no fim, o maior inferno que podemos viver é perceber tarde demais que poderíamos ter construído outro mundo e escolhemos não fazê-lo. E esse mundo não está lá fora, está dentro de nós.